Mas vocês conseguem me ouvir, né? Me ouvir, vocês conseguem me ouvir com tranquilidade, né? O problema é a webcam, né, gente? Ah, então tá bom. Se eu perceber que ficou oscilando a internet, eu vou desligar uma webcam, porque já me deram um bizu que quando você desliga o webcam, a internet volta e pelo menos o áudio é possível vocês ouvirem com tranquilidade. Deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui, que senão ele vai ficar gritando sozinho, gente. Vamos lá. Deixa eu projetar para vocês e aí eu já explico o plano A e o plano B para vocês, tá? Olha aí, apareceu aí. Vamos lá, gente. Então, como eu comentei com vocês, eu estou preocupada com a internet, porque não é que ela não funciona, ela fica oscilando, né? Então, ela cai, aí passa um tempinho e volta. Alguma coisa com a empresa de internet que eu contrato. Eu acho que foi alguns de vocês que falaram para eu trocar minha internet e utilizar Starlink, né? Talvez isso seja um sinal do universo aí, dizendo, olha, troca, usa o Starlink, que é bem melhor. Vamos lá, gente. E aí eu percebi que vocês fizeram a atividade, tanto a um quanto a 2. Hoje a gente tem a de número 3, mas só depois dessa aula de hoje, tá bom, gente? Vamos lá, é o seguinte. Primeiramente, o plano A, não sei se vocês se recordam, mas ontem, ou foi na segunda-feira, eu perguntei como que acontecia a dinâmica de grupos, né? Se era possível, porque aqui no Meet tem uma funcionalidade que dá para dividir os grupos, e, enfim, mas parece que não está disponível, que a Diana falou. Nesse sentido, o plano A, que é meu plano dentro do cronograma de aula, que eu já tinha me planejado já há muito tempo, é o seguinte: eu vou dar a minha aula, e aí eu passo a atividade de vocês, e vocês vão voltar para mim, tá bom? Vão voltar mais ou menos ali umas 8h20, 8h30, no máximo, no máximo. Por quê? Porque eu vou precisar da contrapartida de vocês. A atividade é em grupo, né? Me programei para ser em grupo ou em dupla, tá? Como vocês acharem melhor. Mas eu vou precisar que pelo menos um do grupo ou um da dupla depois voltem aqui na chamada, esse horário. Aliás, tem que voltar todo mundo, mas a ideia é que vocês escolham somente uma pessoa de cada grupo ou dupla para a gente conseguir debater aqui, tá bom? Ó, a Diana sempre muito organizada, já perguntando do grupo de quantas pessoas. Minha gente, eu vou deixar liberado. O que não pode ser um grupo assim de 9, 10 pessoas, né? 11. Mas a gente pode trabalhar com um grupo de 4, 5, 6 pessoas, tá? E o último caso, eita, que o Carpegiani colocou bem assim. Eu acho que eu acertei, né? Ou então confundi. Temos um grupo de 8 pessoas, gente, mas 8 pessoas é muita gente, né? Não, num grupo só. Ave Maria, muita gente num grupo. Marieta falou que tem um grupo de 8. Então, vamos ver a quantidade que vai entrar de alunos aqui. Se ficar uma quantidade de alunos que nem ontem eu lembro que no finalzinho, quando eu liberei vocês, tinha mais ou menos uns, eu acho que 36 alunos. E aí, se a gente tiver essa média, eu posso autorizar um grupo de 8 pessoas, não tem problema. Até porque a turma de vocês é grande, né? Mas bora lá. Esse é meu plano A. Então, eu tô crendo que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir desenvolver com o plano A, porque eu não quero trabalhar com o plano B. Então, a minha internet vai ficar firme e forte e ela vai estar comigo até a gente finalizar essa aula, tá bom? E aí eu vou finalizar essa aula, libero vocês para atividade e aí vocês voltam para mim depois, tá bom? E aí eu queria só que a Diana me respondesse o seguinte: quando acontece isso dos alunos serem liberados e depois voltar para dialogar com o professor com a atividade, geralmente a gente fecha a chamada, né, e abre novamente depois, né, Diana? Porque eu imagino que ficar com a chamada aberta 1 hora, 1h15 para os alunos fazerem atividade, porque é muito tempo no ócio, né? Ah, então tá.
Então, se você vai deixar aberta, tudo bem. Então, tranquilo, beleza. Então, agora eu já estou ciente, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar para a gente não perder tempo, tá? Qualquer coisa, falhou minha voz, deu algum problema, vocês vão avisando aí no chat, que aí a Diana vai entrando em contato comigo e a gente vai resolvendo de uma outra forma com o plano B. Mas vai dar tudo certo, eu creio que o plano A vai continuar, tá? Gente, primeiramente, eu gostaria de dizer que a nossa disciplina, ela é uma disciplina que ela tem o fator cálculo de forma teórica, tá bom? Então, os cálculos que vocês vão ver na aula de hoje, eles são cálculos simples. Então, não é aqueles cálculos megalomaníacos que vocês costumam trabalhar em outras disciplinas, tá? Porque a disciplina, ela tem esse teor mais teórica, tá? Talvez seja uma das únicas disciplinas que vocês vão ter que vai trabalhar o teor mais teórico, beleza? Então, vocês vão ver que são cálculos bem simples, mas eu preciso passar para vocês, tá bom? Porque está na nossa ementa, inclusive eu já coloquei todas as aulas lá no Google Sala de Aula, e coloquei também a ementa, tá bom? Então, vocês podem acompanhar passo a passo o que a gente vai trabalhar todos os dias. Para hoje, a gente vai trabalhar controladoria estratégica e aplicações gerenciais de preços de transferência. Vocês vão ver que a ideia para trabalhar preços de transferência é justamente esse intercâmbio de análise. Quer dizer, será que a forma de ajuste central de preços que eu estou trabalhando na minha organização, ela equivale a um preço de um outro momento geográfico ou de um outro momento de tempo também, tá? Então, a gente vai ver a diferença de um para o outro, sobretudo no que isso está impactando na economia, tá bom? Então, bora lá. Mas parece ser mais difícil do que fácil, mas vocês vão ver que não é tão difícil, não. Ó, vocês vão ouvir essa terminologia aqui, ó, preços de transferência durante a nossa aula, vocês vão ouvir ela de outra forma, de um outro jeito, tá bom? Mas no final é a mesma coisa, ó. Definição: preço de transferência refere-se aos valores praticados em transações comerciais entre empresas, pertencente ao mesmo grupo econômico dentro do mesmo processo multinacional, tá? Esses preços determinam como receitas, custos e lucros, são distribuídos entre diferentes jurisdições fiscais. Então, a ideia é o seguinte: conforme os preços eles vão se desenvolvendo dentro desses cálculos de transferência, eu sei como que eu posso definir, ajudar, e ele me ajudar numa tomada de decisão. Vamos entender durante a aula. Alocação justa: distribuir lucros e custos equitativamente entre unidades globais. Deixa eu colocar aqui meu carregador, que ele já deu o sinalzinho aqui que vai descarregar, gente. Só um minuto. Foi. Então, alocação justa, distribuir lucros e custos equitativamente entre unidades locais. Qual é a intenção da alocação justa? Ele divide de forma justa e precisa, ele já colocou de forma equitativa, quando sinônimo de equitativa é justiça, não é verdade? Então, ele acha que a distribuição seria mais inteligente se ela fosse igual para todos os lados, independente de nacionalidade ou regionalidade. Conformidade fiscal, respeitar regulamentações internacionais e locais de cada país. A gente comenta, quando a gente trabalha com preços de transferência, é que existem alguns princípios importantes a serem levados em consideração. Primeiro, alocação justa, conformidade fiscal e impacto gerencial. Quando eu falo de alocação justa, a divisão justa e equivalente nem sempre ela tem a ver com o fato de eu distribuir a mesma quantia, tá bom? Na realidade, ela leva em consideração os processos empíricos daquela região. Então, às vezes, uma porcentagem a mais naquele processo, naquele momento específico, ele foi o mais justo e o mais equitário para ser trabalhado, tá? Então, a gente analisa alguns fatores nesse sentido.
Conformidade fiscal é entender como cada nacionalidade ou cada região desenvolve o seu tipo de trabalho e serviço no que tange às contribuições fiscais, e o impacto gerencial, influenciar decisões financeiras, tributárias e estratégias corporativas. Então, para que serve, né? Por que esse preço define? Onde o lucro vai aparecer. Então, quando a gente for entender o que é preço de transferência, eu levo em consideração esses pontos importantes. Aonde que o lucro vai aparecer? Tá? Aonde necessariamente eu consigo enxergar um estado positivo dentro do meu investimento, distribuição de valores, tá? Entre empresas. Quanto imposto será pago em cada país e como será avaliado o desempenho de cada subsidiária? Então, a ideia é entender, de fato, qual desses espaços é um espaço que está trabalhando com tal valor, por que tal valor e como que ele vai trabalhar, tá? Se o preço for muito alto ou muito baixo, pode reduzir de forma artificial o imposto em um país, gerar problemas com o fisco e causar dupla tributação. Então, a ideia desse cálculo, ou a ideia dessa filosofia, eu gosto de tratar sempre com a ideia de filosofia, é entender se eu estou desenvolvendo a prática de distribuição correta, tá? Vamos lá. Por que os preços de transferência, eles estão nesse teor de estratégia comercial, tá? E, sobretudo, estratégia dentro da nossa disciplina. Rentabilidade e fluxo de caixa, os preços de transferência determinam diretamente a lucratividade reposta de cada subsidiário, impactando investimentos, avaliação de desempenho e disponibilidade de recursos financeiros para reinvestimento ou distribuição. Otimização fiscal ilícita, quando estruturados adequadamente, permitem redução de carga tributária global dentro da lei, minimizando riscos de autuações fiscais, penalidades severas e custos e processos de litígio com autoridades tributárias. Decisões gerenciais fundamentam escolhas estratégicas sobre ativos intangíveis e qual estrutura operacional maximiza a eficiência e retorno sobre o investimento do grupo. Como eu falei para vocês, é trabalhado muito com empresas multinacionais, né? Então, a forma de desenvolvimento de trabalho aqui no Brasil, ou da aplicabilidade de algum processo contábil, dentro de outros espaços, é bem diferente. A gente analisa isso quando leva em consideração, sobretudo, Manaus e São Paulo. Nós temos outras formas de análise que impactam diretamente em como esse produto, como esse serviço vai ser contabilizado, vai ser tributado, tá? Não é à toa que na nossa região a gente tem os processos específicos que tornam esse processo um pouquinho mais oneroso, né? Métodos principais de preços de transferência. Eu separei esses métodos aqui, gente, nos próximos slides e coloquei alguns exemplos para que a gente possa fluir melhor. Então, a escolha do método adequado depende da natureza de transação, disponibilidade de dados, então por isso que a gente trabalha o sistema de informação com antecedência, porque quando eu não tenho previamente a disponibilidade de algum fator que vai causar impacto futuramente, eu não tenho como escolher qual o método mais adequado para se trabalhar. Análise funcional das partes envolvidas, cada abordagem oferece vantagens específicas conforme o contexto operacional. Então, tem o primeiro, que ele trabalha e compara preços praticados com transações entre partes independentes e condições similares, tá? Tem o RPM, que vocês já conhecem, com certeza já trabalharam com ele, ou já ouviram em alguma outra disciplina, talvez ele não tenha sido trabalhado como método de transferência. RPM, PSM, CPM, TNMM. Deixa eu passar para os próximos, que eles vão. Eu coloquei uma explicação mais interessante para a gente. Ó, qual é a ideia do primeiro método, gente? A ideia.
usar o mesmo preço que seria cobrado entre as empresas independentes. Então, a matriz, que é a empresa central, vende um produto para uma subsidiária. No mercado, esse produto é vendido para clientes externos por 100. Professora, de onde vêm esses valores? Quando esse valor já não vem em porcentagem, ele vem do mercado. Então, dificilmente vai ser um valor no qual você vai ter que desenvolver ou entregar ele. Por isso que eu comentei no começo da aula que são cálculos mais simples e mais fáceis de serem trabalhados, tá? Porque eles já vêm previamente prontos. E aí a tua ideia é só colocar na forma e distribuir da forma mais inteligente, ó. Então, o preço de transferência entre as empresas do grupo também será 100. Cada método vai entender como que está a situação atual daquela empresa. Então, ele vai empregar o valor específico de mercado que está sendo desenvolvido pelaquela empresa. É o método mais direto e considerado mais confiável, porque eu vou trabalhar com a mesma margem de preço para todos os tipos de subsidiárias possíveis, tá? Quando existe preço comparável de mercado, ó. Próximo, custo, esse próximo, CPM, ele pega o custo de produção e tenta adicionar uma margem de lucro normal. Tá? Por que que eu falei tenta adicionar uma margem de lucro normal? Gente, porque a margem de lucro normal, que eu chamo, é aquela margem que ela vai ser equivalente no mercado. Ela não muda nem para mais nem para menos. Ela muda ali um valor muito específico, mas que não vai contribuir de forma significativa. Ó, o custo de fabricação de algo custa R$ 70. A margem adequada naquele momento
Boa noite a todos. Acredito que a professora vai ser substituída aí, né? Cadê? Deu sinal? Tá travando? Só o meu que tá travando. Responde aí, Ronald. Marieta, Diana. Aqui parou tudo. Só quem tá ouvindo é a ele e o Danilo. Aqui tá tudo parado também. Não tô ouvindo nada. Voltei, minha gente, voltei. Estava numa sala que, entrei numa sala que só tinha eu de pessoa na sala. Falei, não, estou numa sala errada, acho que eu digitei alguma coisa errada. Só tinha eu na sala, gente, não tinha mais ninguém na sala. Vamos lá, deixa eu projetar de novo. Eu não quero fazer o plano B, gente, eu quero ficar com o plano A. Mas bora lá. Eu vou desligar a minha câmera para não dar problema aqui com a gente, tá bom? E aí, se a minha voz estiver muito ruim, vocês vão me avisando aí, tá bom? Mas não se preocupem não, que a Diana tá sempre entrando em contato comigo aqui. Vamos lá. Então, o segundo, né, que é o CPM. Qual é a ideia dele? Então, o cálculo dele é bem simples. Ele trabalha o preço de produção e adiciona uma margem de lucro normal. A gente falou que a margem de lucro normal é aquela mais adequada para o mercado, tá?
Não se preocupem que esse tipo de cálculo, ele já vem previamente pronto, tá bom? Então, se vocês forem trabalhar futuramente nas organizações de vocês, eles não vão ser cálculos que vão ser colocados assim para que vocês encontrem. Eles são cálculos bem mais simples, sem sombra de dúvida. Então, ele é muito usado quando a empresa produz peças ou presta serviço para outra empresa do grupo. Nós temos o 3, que é o RPM, que é um dos mais utilizados também em algumas empresas. Parte do preço de venda ao cliente final e retirar a margem do distribuidor. Então, a subsidiária vende o produto ao consumidor por R$ 150, por exemplo. A margem típica do distribuidor é 30%. Então, qual vai ser o preço de transferência? Vamos lá. Quase a mesma coisa do outro, ó, só que a diferença é da onde vêm esses valores, tá bom? Sobretudo com essa comunicação eficiente com a subsidiária, ou o valor total de mercado, ou margem do mercado. Eu tenho 150, que é a forma que a subsidiária vendeu esse produto para o consumidor, tá? Menos, abre parênteses, repete 150, que multiplica por 30%, tá? Que fica 105, ok? Então, a empresa compra da matriz por 105 e vende por um preço um pouco maior para ter uma margem interessante de lucro, tá, gente? Professora, esses 30%, pode ser uma pergunta que possa causar algum tipo de dúvida. Ele é trabalhado em 30% ou não? A gente sabe que uma regra clara da matemática é que eu não consigo trabalhar a porcentagem e multiplico por um número racional, né? Então, eu preciso transformar a porcentagem em um número racional para eu conseguir trabalhar a multiplicação dentro do parênteses, tá? Muito comum em empresas que atuam como distribuidoras. O 4, que é um dos últimos, TNMM, tá? Ele comparar a margem líquida operacional com empresas semelhantes do mercado. Vocês vão perceber que, na verdade, essa quarta ferramenta, ela é parecida com a primeira. A diferença é que a primeira, ela não traz cálculo, né? Ela vem para a gente mais como uma forma de amostragem, tá? Então, exemplo, empresas comparáveis no setor têm margem líquida de 8%. Então, peguei ali uma margem de algumas empresas, 3, 4 empresas que já trabalham com essa margem específica. A subsidiária teve receita de R$ 1.000. Então, qual é o lucro que eu espero em relação a isso? Então, eu tenho R$ 1.000, que multiplica 8%, que a gente tem 80 mil, tá? Então, preços, cálculos facinhos. Os preços internos são ajustados para que a subsidiária tenha aproximadamente esse lucro. Usado quando não existe preço comparável direto. Então, eu preciso pegar aqueles mais aproximados do mercado. O PSM dividiu o lucro total da operação entre as empresas conforme a contribuição de cada uma. Então, eu tenho o lucro total do projeto e como que eu trabalho a contribuição? A ideia é eu fazer a comparação entre duas empresas. Então, eu tenho a empresa A, que tem 60% em relação à tecnologia dela, eu tenho a empresa B, que tem 40% em relação à produção, e aí eu tenho a distribuição. Empresa A, que trabalha com 600 mil, e a empresa B, que trabalha com 400 mil, tá? Esse tipo aqui, na verdade, ele não é um cálculo, ele é uma amostragem para a gente, tá? Então, muito usado quando várias empresas do grupo participam juntas da criação do valor de algo. Então, trabalha com patente, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, tá bom? Então, como eu falei, essa disciplina ela não tem muito a ver com cálculo, né? Ela é mais representação desses cálculos. Mas aí eu montei para vocês aqui um esquema rápido, tá bom? Como é que funciona esse esquema? Para a gente saber qual tipo eu vou trabalhar em relação à empresa, em relação ao produto. Olha lá, vejamos. O CUP. Quanto custa no mercado? Então, quando eu tenho algum tipo de entrave, que eu tenho que entender quanto que está aquele valor para o mercado, tá? Então, eu pego isso como consideração básica. O CPM, quanto custou para produzir, mais o lucro desse produto, tá? O RPM,
por quanto que ele será vendido, menos a margem do distribuidor. E o TNM, as empresas parecidas, lucram quanto em relação ao meu produto? E o PSM, quanto cada empresa contribuiu para o lucro total. Então, eu percebo a realidade dessa empresa e eu aplico a melhor ferramenta para ela, tá? Professora, eu posso trabalhar várias ferramentas ao mesmo tempo? Sim. Se vocês perceberem, existem realidades diferentes, mas elas podem se concatenar em algum momento específico, tá? E aí, os riscos, quando eu trabalho uma gestão de preço de transferência, porque o preço de transferência ele é usado muito mais para comparação. Se vocês perceberam, a ideia é comparar um preço com o outro, né? Identificar uma relação com a outra, entender quanto uma subsidiária está trabalhando aquele preço, tá? Então, complexidade regulatória. Então, quando eu saio desse teor mais teórico, que é a nossa aula, e eu vou trabalhar esse tipo de cálculo na íntegra, é claro que eu não vou fazer o cálculo à mão e nem vou precisar ter que desenvolver vários tipos de interpretação para eu trabalhar um tipo de comunicação preditiva, né? Para interpretar, prospectar alguma coisa. Eu vou ter as ferramentas necessárias para isso, que são os sistemas, tá bom? Mas eu vou dar de frente com a complexidade regulatória, porque eu posso ter problemas se eu não entender como funciona esse processo em outras nacionalidades, tá bom? Então, por isso que ele tem esses cálculos que não dependem da gente fazer e depende de outros espaços, tá? Cada país possui legislação específica, prazos que são distintos e interpretações próprias das diretrizes, criado num cenário multijurisdicional complexo e em constante evolução. Dupla tributação, se eu não saber muito bem como trabalhar, eu bato de frente com esse problema. Divergência entre autoridades fiscais podem resultar em tributação do mesmo lucro em múltiplas jurisdições, elevando drasticamente a carga tributária efetiva do grupo. Alinhamento estratégico, equilibrar objetivos de minimização fiscal com metas operacionais e avaliação de desempenho. Gerencial, requer coordenação sofisticada entre múltiplas áreas corporativas. Governança e controle, trabalho inconsistências na aplicação de políticas, documentação inadequada, ou controles fracos, expõe o grupo a penalidades severas, reputação prejudicada e litígios prolongados, minha gente. E aí, algumas questões específicas aqui, tá? É importante, primeiro, analisar cenários para saber o que eu vou trabalhar e como que eu vou trabalhar, tá? Eu preciso ter uma implementação estruturada, uma vez que eu escolho um tipo de ferramenta, eu continuo trabalhando com ela, e eu preciso ter resultados que possam me ajudar na minha tomada de decisão, que o autor chama de resultados tangíveis. Deixa eu abrir aqui para vocês, só um minutinho, uma coisinha que eu gostaria de mostrar para vocês. Espera aí. Cadê aqui? Beleza. Assim que a gente finalizar, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui. Falei para vocês que a gente ia ver aquela terminologia diante de outros nomes, né? Então, vocês podem verificar em alguns espaços, sobretudo acadêmicos, preços de transferência, como a gente pode encontrar dessa forma aqui, tá? Transfer pricing, tá bom? E aí vocês podem chamar das duas formas. Quando eu utilizo a tecnologia, e é o que vocês vão utilizar, por isso que vocês vão ver que a atividade de vocês ela não vai exigir tanto de vocês, porque, de fato, a gente utiliza isso com apoio tecnológico, né? Não existe ser humano no mundo que faça esses cálculos à mão, mas eu uso a tecnologia para me ajudar em dois processos. A automação e a análise dos dados, porque eu não trabalho somente com um dado
Eu não trabalho somente com um tipo de ferramenta, eu não trabalho somente com um tipo de dado de imprecisão. Eu vou trabalhar com vários dados específicos. Então, plataformas tecnológicas especializadas permitem coleta automatizada de dados transacionais, até porque eu trabalho com todos ao mesmo tempo, tanto dados daqui do Brasil quanto dados de outros espaços, tá? Integração e inteligência artificial. Eu trabalho tendências que incluem integração nativa com sistemas de ERP corporativo, uso de machine learning para identificação de riscos fiscais e simulações preditivas de cenários regulatórios futuros, transformando o compliance, que são as diretrizes, governanças, em vantagens estratégicas. E aí é onde que entra a controladoria e o transferências dentro desse processo todo, tá? Entra como uma questão de sinergia, tá? Primeiro, eu não faço isso sozinho, quem faz para mim são os sistemas, mas se eu não entender o direcionamento, como é que eu vou utilizar o sistema apropriado e o cálculo apropriado e o direcionamento apropriado? A sinergia, ela tem a ver, esse termo tem a ver com a união eficiente e otimizada de todas as partes. Então, toda vez que eu tenho as partes juntas e agregadas, no qual elas direcionam um posicionamento muito mais efetivo, eu chamo de sinergia. Tudo está conectado, integrado e trabalhando da melhor forma, tá? E aí eu preciso, para desenvolver essa sinergia, controle gerencial, alinhamento estratégico, decisões balanceadas em relação aos meus dados e comunicação integrada, tá? Controle gerencial, tu não trabalha sozinho, tu tem tua equipe direcionando esse trabalho e desenvolvendo essa expertise com você. Alinhamento estratégico, uma vez que eu sei as minhas metas, os meus objetivos, eu consigo alinhar muito melhor o meu poder de decisão. E aí eu parto para decisões balanceadas no que eu tenho através de relatórios e dados precisos, tá bom? E uma comunicação integrada, uma vez que eu trabalho, que eu entendo como esses relatórios estão trabalhando, eu consigo dimensionar muito melhor para a minha equipe de trabalho, tá? Eu gero valor em relação a isso. Eu sempre vou falar de fortalecimento da governança, porque quando eu tenho governanças e trabalhos bem estruturados, eu consigo integrar muito melhor essa minha equipe e eu consigo entender muito melhor a intenção desses resultados e como que eu vou trabalhar isso. E a mitigação dos riscos. Os riscos vão ser mais calculados e muito mais precisos. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês? Eu acho que vai ser legal. Só um momentinho. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Pronto, deixa eu aumentar aqui, que tem gente que vê pelo celular e pode não estar conseguindo enxergar. Ó, qual é a atividade que vocês vão fazer em grupo? Simples, fácil e muito tranquilo, tá? Eu sempre comento com os meus pares da faculdade que essa disciplina, ela seria adequada, ela acontecer no qual a gente pudesse mostrar para vocês os programas que são utilizados para cada uma, né? Mas aí, talvez numa próxima turma, né? Porque nessa ainda não fui ouvida, mas vai dar tudo certo, tá? Vamos lá. Identificação do método. Para cada caso, identifique o método mais adequado a ser trabalhado. E aí eu coloquei alguns casos e vocês vão identificar qual método eu vou trabalhar e por que eu vou trabalhar. Para quem chegou agora, ou para quem não pegou no meio do processo, eu coloquei essas informações todas lá no Google Sala de Aula de vocês. Eu coloquei tanto a atividade quanto todas as aulas, tá bom? Ó, uma empresa vende o mesmo produto para clientes que são independentes, por 150. Para subsidiária no Chile, ó, qual é o método que eu vou trabalhar? Tá? Então, eu acho que esse aqui é um dos últimos que a gente comentou aqui na aula, agorinha. Uma fábrica do grupo produz um componente exclusivo, que custa R$ 90. E a margem do setor é 20%. Qual é o método que eu vou trabalhar e por que eu vou trabalhar esse método? Uma subsidiária apenas distribui produtos.
O preço de venda do cliente final é R$ 500. A margem média de distribuidoras, ó, lembra, é a margem do mercado, que todo mundo trabalha. Qual o método que eu vou trabalhar? Uma subsidiária presta serviços administrativos e não existem preços comparáveis direto. Empresas semelhantes possuem margem líquida de 10%. Qual o método que eu tenho que trabalhar? Caso 5, duas empresas do grupo desenvolvem juntas um software e ambas contribuíram de forma significativa. Qual é o método que eu vou trabalhar? Lembra? Empresas que trabalham voltadas para tecnologia, P&D. E aí, tem alguns cálculos bem simples. Calcule o preço de transferência adequado. Exercício A. E aí eu já coloco o método que você precisa trabalhar aqui, tá? Exercício B, coloca o método que você tem que trabalhar. E aí eu fiz isso com todos os métodos. E o 3, tá? Como o preço de transferência influencia a avaliação de desempenho das subsidiárias? E como que ele pode alterar a carga tributária global da empresa? Qual método tende a gerar maior risco fiscal e por quê? Tá? Mamão com açúcar, super simples. Eu só quero que vocês fixem para saber se vocês entenderam muito bem a atividade, né? Como eu disse, esses métodos aqui, vocês não vão colocar ele no dia a dia de vocês, mas eles vão ser colocados diante das atividades que vocês vão trabalhar no dia a dia através dos sistemas que vocês vão desenvolver. Aliás, vão trabalhar, tá bom? Desenvolver quem desenvolve é o rapaz do software, né, gente, que trabalha com sistema, engenheiro da computação, tá? Mas isso aqui vai estar embutido para que serve, tá? Todo mundo tranquilo, minha gente? Eu acho que é melhor quando a gente põe a mão na prática, né? Para entender como é que funciona. Tudo bem? Tudo bem nada, professora, né? Não tá nada bem, não. Então, vamos lá. Só reforçando aqui, meus irmãos, é o seguinte, a atividade ela é em grupo, tá? E aí, teve um rapaz que perguntou se podia ser grupo de 8 pessoas. Como eu vi que já entrou uma quantidade bacana, eu tô com, ó, aqui tem 1, 2, aparece para mim, 1, 2, 3, 4, mais 39, ó, legal. Então, a gente consegue fazer esse grupo de 8 pessoas que vocês têm aí, tá? O que eu peço é o seguinte, quando a gente voltar, a gente vai voltar 8h30, 8h40 no máximo, gritando já, para poder a gente conseguir trabalhar a atividade aqui prática e vocês conversarem comigo, tá? Vocês já escolham, deixa eu ligar minha câmera, que agora eu acho que melhorou a internet. Ó, vocês já escolham quem do grupo vai falar. Professora, quantas pessoas vão falar? Pode ser 1, 2 pessoas, no máximo, tá bom? E aí eu vou falar o seguinte, qual foi o método que você escolheu para tal? Por quê? Como que você trabalhou isso, beleza? Nos que forem sobre cálculo, eu vou perguntar só o valor final e como que você fez para chegar até lá, beleza? E nas últimas perguntas eu vou deixar para que todo mundo do grupo possa participar de alguma forma, tá bom? Então fiquem preparados aí. Aí o que eu peço da Diana é o seguinte, Diana, você só escreve para mim quem vai estar em cada grupo. Por exemplo, grupo 1 vai estar o Diogo, a Marieta, aí me manda, porque eu preciso dessas informações para eu ir chamando. Por exemplo, grupo 1, quem vai falar? Aí, digamos que o Danilo, ele vai levantar a mão e vai falar. E aí eu já sei que eu tenho que me direcionar para o Danilo, que é do grupo 1. Aí deixa eu ver o que a Diana escreveu aqui, que eu nem lembro. Aqui. Escrevo quem vai falar também. Não, não precisa não. Fica tranquilo. Diana, na hora, eu só preciso saber quem são os integrantes do grupo, porque aí na hora a pessoa se prontifica para falar, tá bom? Olha aí, acho que é o Jonas, né, que entra pela empresa dele aqui. Acertou, o Danilo mesmo que irá falar. Acho que você tinha que colocar o Jonas para falar, que ele é o que mais entra aqui. Ele é Na hora, cartejano. professora, sou um tipo de profissional que gosta de falar bastante. O problema é que o tempo é curto, né? Por isso que eu vou deixar para o Danilo, que ele resume já tudinho, porque aí tem que começar no início da aula até o final.
Minha gente, como é bom ouvir alguém falando nessa aula. Poxa, muito bom de É verdade. porque, é Porque, porque ao adentrar na aula, professor, 8 horas, nós tivemos uma mini aula antes, com 3 alunos que estavam online. ah, sabe por quê, gente? Porque eu fico pensando assim, quando vocês não conversam comigo, parece um monólogo, né? E aí fico falando sozinha, que quando vocês interagem, fica mais dinâmico, fica mais bacana. Não fica, eu fico triste que quando a gente. Sabe o que eu achava? Até o Jonas abrir o microfone, eu achava que era um monte de robô. E aí, alguém da UEA estava me testando, assim, dando aula para um monte de robô, porque eu falei, não é possível que ninguém abre a câmera para falar, ninguém liga o microfone. Aí eu estava quase mandando mensagem para o Anderson. Anderson, tem certeza que são 40 e poucos alunos? Não é um monte de robô falando comigo, não. Mas obrigada, viu, Jonas, por ter ligado seu áudio. Já sei que eu não estou falando com inteligência artificial, né? Estou falando com pessoas. Fico feliz, tá bom? Então é isso, meus queridos. Não, professora, qualquer coisa a gente joga, Oh, a gente identifica aí quem está com o IA ativado, ligado aí. Eu acredito que aqui todo ah, mundo 100% é porque, Boa porque, noite, professora, querido estão Jonas. tímidos, Boa estão, noite, querido Jonas. Boa noite, são querida ânimo, tímidos. gente boa. Oh, olha, muito obrigada, Ângela. Agora o pessoal, pronto, agora todo mundo quer falar. Gostei, obrigada, Ângelo. Bom ouvir sua voz também, viu? Infelizmente, eu não estou podendo falar muito, porque eu estou essa semana em Maués trabalhando e a internet aqui está de última. Não Ei, teve nenhum Ângelo, mas não cuidado. muda, não muda muita coisa aqui de Manaus, não, viu? Eu passei aí, eu acho que uns 10 minutos tentando conectar, depois que eu voltei, não muda muita coisa, não. Tô Eu quase, imagino, eu eu tô, imagino nossos colegas que moram aqui em Maués. É complicado. Agora que eu consegui entrar no notebook, eu estava trabalhando, eu estava tentando entrar no meu celular, no carro, e não estava conseguindo, porque complicado, né? Ruim. Eu precisa, porque eu imagino. estava rodando na cidade, um local pega Uhum. bem claro, no outro local pega bem a vivo, e aí o meu celular é vivo. Aí eu Olha cheguei, lá, ele estava no Wi-Fi, entrou rapidinho, aí eu consegui. Quando entendi. eu entrei, você ficou, você sumiu. Quando eu Ah, entrei, você sumiu. Aí, pelo aí foi mal, minha gente. A internet também que não tá legal. Sabe como é que a minha internet funcionou? Eu liguei a minha internet do celular e tô roteando para o computador, porque a internet normal de onde eu tô não tá funcionando, que é o Wi-Fi, né? Tá bem ruim. Mas, gente, isso é Manaus, interior, esse ritmo de chuva, a internet vai junto, né? A chuva vem, a internet vai. Mas nosso Mas, amigo João gente, vai dar o recado aí. Ele é profissional, vai fazer a apresentação, arrasou. né, Muito amigo? bom, Jonas, muito bom. Gente, então, vou deixar vocês fazerem a atividade, tá bom? E aí, para eu é, economizar na internet do celular, porque é dele que eu estou utilizando aqui para falar com vocês, eu vou sair da chamada e aí eu volto quando for esse horário, 8h30, 8h20 no máximo, tá bom? Para a gente começar as interações com os grupos, beleza? Aí a Diana já pediu para que vocês mandem no privado dela os grupos, tá bom? Para que ela possa me mandar e eu ter o meu controle aqui, ok? Beleza, gente? Tá tudo lá no Google Sala de Aula. Eu coloquei a atividade e coloquei todas as aulas e coloquei a ementa também para vocês, tá? Então, até 8h20, gente. Não fujam de mim, não, pelo amor de Deus. Voltem 8h20, tá? Por favor. Todo mundo. Tchau, tchau, minha gente.